é um gosto estar presente neste jantar, pertencer ao grupo de missão, poder moderar um primeiro painel de um evento que se pretende que promova efetivamente o debate. E, portanto, independentemente e para além das intervenções que vamos ouvir, acima de tudo, aquilo que é essencial é que as pessoas que cá estão consigam partilhar ideias de como esta dinâmica de sensibilização e de maturidade no âmbito da proteção de dados possa ter um impacto ainda maior e mais rápido na sociedade portuguesa. Portanto, assim sendo, passo a apresentar primeiro interveniente, doutora Cristina Máximo dos Santos, Data Protection Officer do Grupo Caixa Geral de Depósitos, com vasta experiência e no passado, obviamente, a assumir vários cargos no âmbito do compliance no Grupo da Caixa, vogal da Direção da Associação de Encarregados de Proteção de Dados, membro do Grupo de Missão do RGPD da APDSI, que nos vai falar sobre a necessidade de sensibilização sobre a temática e modelos de maturidade. Ora bom, RGPD, desafios de implementação, desafios de maturidade. A professora Helena Monteiro dizia há pouco que temos muito trabalho, não é? Neste ano, nos próximos que se seguirão. De facto, não há motivo para descanso, não há motivo para parar. Porque não é só o RGPD, ou melhor dizendo, a proteção de dados, não está contida num único diploma legal. O legislador europeu, nos mais variados setores de atividade, claro que conheço melhor aquele onde trabalho, naturalmente, e é suposto, mas ao nível da legislação europeia setorial, começa a haver regras específicas de proteção de dados que vão mais fundo do que o próprio RGPD. E depois a nossa sociedade não é uma sociedade estanque, a complexidade e a incerteza são uma marca constante da sociedade moderna na qual estamos inseridos, a mudança faz parte do nosso cotidiano e aquilo que em matéria destes temas de proteção de dados, de privacidade, de cidades inteligentes, e toda a evolução, que não é futuro, é já um presente contínuo, é de facto de uma enorme complexidade e em que a compatibilização entre o que é a esfera privada e a presença pública nos leva a novos contornos, a novas fronteiras. Tudo isto não é estanque. Temos também os temas da inteligência artificial, que eu diria que não são futuros, já estão hoje em dia presentes em muitas das aplicações, em muitas das atividades cotidianas e nem temos essa sensação, nem nos apercebemos e, portanto, é algo que está em permanente evolução. Os contornos não são estanques, encontramos proteção de dados específica, mais profunda, mais exigente, noutros contextos regulatórios e legislativos, e isto não vai parar. Não vai parar, inclusivamente, ao nível das autoridades de controlo, porque, enfim, não, estou aqui entre especialistas, no âmbito da própria inteligência artificial se discute a criação de novas entidades de supervisão e da sua articulação com as questões de proteção de dados. E se, por um lado, a pandemia, que foi naturalmente uma calamidade, mas foi também ela própria uma oportunidade para acelerar ainda mais as questões de proteção de dados, a evolução tecnológica, o uso mais generalizado da inteligência artificial em prol da humanidade. Ora, nesta ambição da União Europeia, que é de facto uma ambição também estratégica de se posicionar entre os grandes, sendo que os grandes, neste momento enfrentamos também o flagelo da guerra e, portanto, os grandes neste momento estão eles próprios aqui em placas tectónicas, mas no fundo a Europa tem aqui uma ambição ao nível estratégico no planeta, que passa não só
pelas questões informáticas, pela questão de uma cloud europeia, começou de certa forma, eu não diria começou, mas de certa forma o RGPD é um marco central nessa ambição, e daí a importância de termos aqui um enquadramento legislativo que seja plenamente implementado, que esteja ao serviço dos cidadãos, ao serviço dos munícipes, isto orientando aqui um pouco mais para o segundo tema do dia, das cidades inteligentes, que naturalmente, embora dependam de uma grande quantidade de dados abertos, a conciliação com a privacidade dos cidadãos é aqui ponto de toque e muito importante. Naturalmente que a inteligência artificial vem aqui desafiar as próprias fronteiras nacionais. Temos cada vez mais plataformas digitais suportadas em sistemas de inteligência artificial que são continentais, são planetárias, mas ainda assim o poder político deve também, ou terá de equacionar a questão da respectiva intervenção em prol da proteção dos respectivos cidadãos e dos respectivos munícipes. O trabalho a uma escala muito mais, digamos assim, limitada e circunstanciada aqui do grupo de missão foi, pensando na ótica da administração pública, poder, por ser crucial, poder ter aqui uma espécie de bússola, de fio condutor, relativamente aos desafios do RGPD, de modo a que a própria administração pública pudesse ter níveis de conformidade e de maturidade sobre o RGPD muito confortáveis, para que estes episódios, eu chamo-lhe episódios, que aconteceram e que tivemos eco na comunicação social, não possam acontecer. E, de facto, é lamentável isto, questões políticas à parte e partidarita à parte, não é possível em 2022 termos uma Câmara que identifica como responsável, como encarregado da proteção de dados a própria Câmara. Isto não é aceitável, não pode voltar a acontecer. Reparem, e isto, no fundo, também dando um exemplo do que estava a dizer há pouco, há questões ou há regras de proteção de dados dispersas pela legislação, a questão do assim chamado Rússia Gate também advém, não do próprio RGPD em si, mas por força de outros suportes da legislação que, no fundo, não foram atualizados à luz das matérias de proteção de dados. São aqui 4 marcos, eu, enfim, já disse coisas nos slides seguintes, mas são aqui 4 marcos para distinguir aquilo que até agora de mais importante se passou em matéria de proteção de dados. 2018, o dia zero, não é? Não em termos de publicação, mas de aplicação plena do RGPD. 2019 estávamos nós, enfim, muito carentes da lei nacional e de saber, no fundo, qual era o enquadramento final de matéria de proteção de dados. Só em agosto é que, obrigada, só em agosto é que tivemos então aqui novidades nesta matéria. O mercado, enfim, começou a preparar-se, a ver os novos requisitos em matéria de Lei 58/2019 e em setembro foi brindada por estas 2 deliberações da CNPD que, enfim, trouxeram aqui algum burburinho, desculpem a expressão, mas que voltaram a exigir um esforço de análise e de interpretação ao nível também daquilo que as próprias empresas estavam a implementar. 20 e 21, a pandemia. Obrigada, Filipe. 20 e 21, o choque da pandemia, mas que no fundo penso que alavancou aqui oportunidades e colocou o tema da proteção de dados em cima do dia, ou na ordem do dia ainda mais do que nos anos anteriores,
E daqui a uns dias, em em agosto, vai deixar de ser aplicável ali uma normazinha que, no âmbito da administração pública, permite a dispensa de coimas aplicadas em matéria de proteção de dados. Portanto, ou rapidamente, enfim, as entidades que são públicas podem vir ainda a beneficiar desta dispensa, ou a partir de 9 de agosto este tema deixará de ser tema. Não vos vou falar dos impactos do RGPD, quer da implementação, quer da maturidade, porque estamos a falar de algo, a conformidade é sempre uma oportunidade de melhoria contínua, nunca ninguém está conforme e pode dormir, portanto, mas são os 4 vetores, digamos assim, principais, onde é preciso intervir e é preciso cotidianamente intervir. Os aspectos jurídicos, os aspectos dos processos internos e das práticas internas das empresas, as questões tecnológicas e depois a gestão da mudança, porque as empresas têm que continuar a sua atividade, as empresas têm que continuar a servir os clientes e a gerar lucros, porque também ninguém trabalha para não ter lucros, não é? E naturalmente que as administrações públicas têm que continuar a prestar serviços aos cidadãos, têm que continuar a prestar serviços aos municípios. E se falamos de cidades inteligentes, são serviços sustentáveis, serviços que pretendem potenciar a qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, questões de maturidade, melhoria contínua, como digo, isto ninguém está conforme e pode descansar, tem que estar permanentemente a planear, a executar, a verificar e a agir, continuamente melhorando e, como digo, num contexto legislativo europeu, que é nacional, e nós portugueses às vezes tendemos a é europeu, é lá com a Europa. Não, pelo contrário, nós estamos a falar de legislação europeia, cada vez mais sob a forma de regulamentos, portanto, diretamente aplicável nos Estados-membros, portanto, é nessa dispersão dessa legislação que temos novos desafios em matéria de privacidade e proteção de dados. Portanto, trabalho contínuo, a tal bússola de que vos falava há pouco, que no fundo são ali as chaves daquilo que é um programa de conformidade e um programa de conformidade que é também de maturidade, e por isso o Orlando a seguir falará do nosso projeto, do projeto que apresentamos, da forma como concretizamos toda esta matéria num modelo de maturidade, sendo certo que, e para terminar, também não estou a falar de nada que seja absolutamente novo, porque descobri, um pouco para me preparar, digamos assim, para esta curtíssima intervenção, descobri que a Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes começou os seus desafios, a sua reflexão e a sua análise já em 2009 e naturalmente que há aqui muito trabalho, cada vez mais também é outra nota que me tenho apercebido cotidianamente, a proteção de dados é um trabalho de equipa, não é de juristas, não é de informáticos, não é das pessoas que tratam dos processos, tem que ser de facto um trabalho transversal e um trabalho de equipa para que possa ser levado a bom porto. E como digo, ao nível da gestão autárquica, e embora as cidades inteligentes dependam muito dos chamados dados abertos, não é? As questões de privacidade dos cidadãos, dos municípios, claro que têm que ser aqui tidas em linha de conta e respeitados, têm que ser cumpridos, mas, como digo, e porque nada disto é estanque, e naturalmente que envolve a internet das coisas e etc., muitas matérias mais técnicas e informáticas de que não abordarei, mas chamar a atenção para o
à proposta de regulamento europeu da inteligência artificial, em que, dentro dos vários sistemas da inteligência artificial, o legislador europeu já chegou, pelo menos, ao consenso de haver algumas utilizações proibidas. E esta, a do reconhecimento biométrico à distância em espaços de acesso ao público de pessoas singulares para efeitos de manutenção da ordem pública, é uma dessas situações, sendo certo que, e aqui para nós que somos juristas, o próprio artigo, e que eu só tenho ali a linha D do número 1, salvo erro, o próprio artigo é um lençol e depois há de haver ali muito trabalho para muito jurista para exatamente ver em que situações é que esta utilização é proibida ou não. Portanto, bem-vindos ao presente, eu diria, porque não é futuro. O que será eventualmente futuro é há de ser a versão final deste regulamento, mas já está, no fundo, interiorizado na nossa vida cotidiana todos estes temas e, portanto, compete-nos aprofundar e naquilo que nós pudermos aqui, neste grupo de missão ou noutros, contribuir para que a sociedade esteja alerta e reflita sobre estas questões. Muito obrigada. É sempre um gosto ouvir-te e a tua intervenção teria lugar no primeiro painel, no segundo painel e no terceiro painel, se houvesse. Isto porque o tema em si carece de muito mais reflexão do que apenas 15 minutos de intervenção, e de todas as pessoas que eu já vi e ouvi intervir sobre estas temáticas, tu tens sido uma das pessoas com uma consciência holística, 360. E isso é cada vez mais importante, ainda para mais dar espaço nestes momentos de intervenção.